vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do estudo do livro fundamental da doutrina espírita, Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Nós encerramos o capítulo 10º no estudo passado e hoje nós vamos começar o capítulo 11º, a Gênese espiritual, mais especificamente falando sobre o princípio espiritual. Dá uma olhada aqui, mas tem muito assunto bacana. Princípio espiritual, união do princípio espiritual à matéria, hipótese sobre a origem do corpo humano, encarnação dos espíritos, reencarnações, imigrações e migrações dos espíritos, raça adâmica, doutrina dos anjos decaídos e da perda do paraíso. Então você percebe que tem muita coisa boa nesse capítulo. Lembra que a gente começou no livro falando da criação do universo, não segundo o livro bíblico A Gênese, e sim segundo a ciência, e que na época o Espiritismo foi escrito concomitantemente ao mesmo tempo que a evolução das espécies de Darwin. Então, naquela época não era muito comum o que a gente sabe hoje, que a gente digita na internet, na aula, na escola, a gente aprende, as crianças aprendem sobre isso. Naquela época se aprendia sobre a criação do universo daquele jeitinho, de 7 dias, que se criou em 6, descansou no 7º, e todos os absurdos que contém esta linguagem, né, figurada que um povo deu. Mas tem tantos outros povos que deram outras linguagens figuradas, outras histórias sobre a criação do mundo, que era a compreensão que se tinha nessa época. E não sei por que até hoje em algumas igrejas, por exemplo, se insiste nisso, né? Aliás, nós temos um governo que insiste no criacionismo e quer ensinar isso na escola. Oi, né? Bem menos que isso. Então vamos lá para a leitura de hoje. A existência do princípio espiritual é um fato que, por assim dizer, não precisa de demonstração, do mesmo modo que o da existência do princípio material é, de certa forma, uma verdade axiomática. Ele se afirma pelos seus efeitos, como a matéria pelos que lhes são próprios. De acordo com este princípio, todo efeito tendo uma causa, todo efeito inteligente é de ter uma causa inteligente. Ninguém aqui não faça distinção entre o movimento mecânico de um sino que o vento agite e o movimento desse mesmo sino para dar um sinal, um aviso, atestando, só por isso, que obedece a um pensamento, a uma intenção. Ora, não podendo acudir a ninguém a ideia de atribuir pensamento à matéria do sino, tem-se de concluir que o move uma inteligência qual ele serve de instrumento para que ela se manifeste. Pela mesma razão, ninguém terá a ideia de atribuir pensamento ao corpo de um homem morto. Se, pois, vivo, o homem pensa, é que há nele alguma coisa que não há quando está morto. A diferença que existe entre ele e o sino é que a inteligência, que faz com que este se mova, está fora dele, ao passo que está no homem é que faz que este obre. Coisa linda, né? O Kardec sempre vem com o desenvolvimento do pensamento de uma maneira muito lógica e muito fácil de aceitar. Então a gente já partiu da premissa que, ok, daí para trás falamos do mundo material, daqui para frente a gente fala do princípio espiritual. Estamos falando de que, ele deu um exemplo muito bonito, de um sino que toca pela ação do vento e um sino que toca pela ação de uma inteligência que provoca isso e dá respostas inteligentes. Então, assim, é um axioma, é um negócio que, pelos efeitos inteligentes, se sabe que existe uma causa inteligente. Então, não vai ser um faz de conta que vai se manifestar, né? Então, isso chama-se princípio espiritual. Princípio espiritual é corolário da existência de Deus. Sem esse princípio, Deus não teria razão de ser, visto que não se poderia conceber a soberana inteligência reinar, pela eternidade afora, unicamente sobre a matéria bruta. Como não se poderia conceber que um monarca terreno, durante toda a sua vida, reinasse exclusivamente sobre pedras. Não se podendo admitir Deus sem os atributos essenciais da divindade, a justiça e a bondade, inutenseriam essas qualidades, se lhes houvesse de exercitar somente sobre a matéria. Lembrando que a gente encontra isso nos outros livros, especialmente no livro dos Espíritos, né? Então, assim, corolário da existência de Deus é o princípio espiritual, porque não faria sentido não haver
outras vidas ou até a vida espiritual, né? Seria contra a ideia divina. Por outro lado, não se poderia conceber um Deus soberanamente justo e bom, a criar seres inteligentes e sensíveis, para lançá-los ao nada, após alguns dias de sofrimento sem compensações, a recriar. Se na contemplação dessa sucessão indefinida de seres que nascem, sem que o hajam pedido, pensam por um instante, apenas para conhecerem a dor, e se extinguem para sempre, ao cabo de efêmera existência, sem a sobrevivência do ser pensante, os sofrimentos de vida seriam, da parte de Deus, uma crueldade sem objetivo. Eis porque o materialismo e o ateísmo são corolários um do outro, negando o efeito, não podem eles admitir a causa. O materialismo é, pois, consequente consigo mesmo, embora não o seja com a razão. Então, daí, a nossa inteligência, na verdade, ele está fazendo umas pinceladas do que tem muito no Livro dos Espíritos, né? Então, se você não estuda ainda, tem uma playlist aqui sobre o Livro dos Espíritos e vai falando sobre exatamente essa lógica. Ele vai ordenando logicamente, né? Quem faz isso é Kardec, e os Espíritos vão respondendo às suas perguntas lógicas, que se a gente acredita que existe um Deus, tem que acreditar que existe uma vida depois da vida física. Não dá para ser diferente, senão seria negar a Deus, e aí todos os seus atributos, né, em especial a justiça e tudo mais, não tem jeito de negar a existência de um princípio espiritual. É inata no homem a ideia da perpetuidade do ser espiritual. Essa ideia se acha nele em estado de intuição e de aspiração. O homem compreende que somente aí está a compensação às misérias da vida. Essa razão porque sempre houve e haverá cada vez mais espiritualistas do que materialistas e mais devotos do que ateus. A ideia intuitiva e a força do raciocínio, o espiritismo junta a sã cedilha maiúsculo O dos fatos, a prova material da existência do ser espiritual, da sua sobrevivência, da sua imortalidade e da sua individualidade. Torna precisa e define o que aquela ideia tinha de vago e de abstrato. Mostra o ser inteligente a atuar fora da matéria, quer depois, quer durante a vida do corpo. A gente percebe que há muito mais pessoas que acreditam em Deus, que acreditam na espiritualidade, ou que exista alguma coisa depois da vida física, em paralelo com a vida física também, do que pessoas que acreditam no nada, né? Isso é intuitivo nosso, e isso surgiu lá no passado. Antes das religiões, tinha magia que os povos mais primitivos desenvolviam, tinha isso já na sua consciência. A gente sabia que a gente foi criado por quê? Vem de onde? Vai para onde? Né? Você não faz essas perguntas? A gente sempre, em algum momento da vida, a gente se perguntou isso, e aí acha a ideologia, ou a filosofia, ou a religião que mais se adequa, que mais nos conforma à explicação, né? No meu caso, claro, que a doutrina espírita me trouxe numa época que eu era ateu mesmo, de não acreditar em nada, nem em Deus. A doutrina espírita me trouxe de volta pela lógica e pelo raciocínio, porque as religiões, especialmente eu era católico, não me preencheram mais, e eu acabei não acreditando mais nada, nem na existência de Deus. E o espiritismo, pela sua lógica, me trouxe aí de volta para ser espiritualista e não só materialista ou ateu, enfim, use a palavra que você quiser. São a mesma coisa o princípio espiritual, o princípio vital. Olha que interessante, partindo como sempre da observação dos fatos, diremos que se o princípio vital fosse inseparável do princípio inteligente, haveria certa razão para que os confundíssemos, mas, havendo como há seres que vivem e não pensam, quais as plantas, corpos humanos que ainda se revelam animados de vida orgânica quando já não há qualquer função de manifestação de pensamento, olha só, ele estava falando isso antes do que a gente encara hoje como a morte cerebral. O corpo continua funcionando, por exemplo. Na época do Kardec não existia isso, mas ele já falava sobre isso. Uma vez que no ser vivo se produzem movimentos vitais, independente de qualquer intervenção da vontade, que durante o sono a vida orgânica se conserva em plena atividade, enquanto a vida intelectual por nenhum sinal exterior se manifesta, é cabível se admita que a vida orgânica reside num princípio inerente à matéria, independente da vida espiritual, que é inerente ao espírito. Ora, desde que a matéria tem uma vitalidade independente do espírito e que o espírito tem uma vitalidade independente da matéria, evidente se torna que essa dupla vitalidade repousa em dois princípios diferentes.
Então, são princípios separados, né? O princípio vital e o princípio espiritual. Porque você pode ter um sem ter o outro. Continuando. Terá o princípio espiritual sua fonte de origem no elemento cósmico universal. Será ele apenas uma transformação, um modo de existência desse elemento, como a luz, a eletricidade, o calor, etc. Se fosse assim, o princípio espiritual sofreria as vicissitudes da matéria, extinguir-se-ia pela desagregação, como o princípio vital, momentânea seria, como a do corpo, a existência do ser inteligente que, então, ao morrer, volveria ao nada. Ou, o que daria na mesma, ao todo universal, seria, numa palavra, a sanção das doutrinas materialistas, as propriedades sui generis, peculiares que se reconhecem ao princípio espiritual provam que ele tem existência própria, pois que, se sua origem estivesse na matéria, aquelas propriedades lhe faltariam. Desde que a inteligência e o pensamento não podem ser atributos da matéria, chega-se, remontando dos efeitos à causa, à conclusão de que o elemento material e o elemento espiritual são os dois princípios constitutivos do universo. Individualizado, o elemento espiritual constitui os seres chamados espíritos, como individualizado. O elemento material constitui os diferentes corpos da natureza, orgânicos e inorgânicos. Então nós temos aí duas coisas bem separadas, né? Então o espírito não faz parte do mundo material. O corpo espiritual, o perispírito, sim. Beleza? Que fique claro isso, porque o corpo espiritual é matéria. Algum tipo de matéria é mais rarefeita do que a matéria física, mas é matéria, né? Ele impressiona as coisas, há materializações, há outras. Então, só que o princípio espiritual não é o corpo espiritual. É a alma, ou é quem nós somos de verdade. Então, este princípio espiritual não tem... Ele é independente do princípio material, tá? Fica muito, muito, muito claro. Admitido o ser espiritual e não podendo ele proceder da matéria, qual a sua origem, seu ponto de partida? Bom, já é difícil de explicar de onde é que a gente veio, né? Como é que começou a vida? Por que começou? Porque começou num ser unicelular, na água morna, com um monte de raio, trovão e certos elementos químicos, e aí a gente nunca conseguiu reconstruir isso, né? Até tem intenção, como por exemplo como é que chama? O Frankenstein, né? Aquele romance que pegou parte dos corpos de mortos, aí deu um raio e fez aquele ser voltar à vida. Não, nunca conseguimos isso nem com uma célula, imagina com um ser completo. Então, se a gente não vem da matéria, que já é difícil de explicar de onde veio, e do ser espiritual? Um pouquinho pior, né? Aqui falecem absolutamente os meios de investigação, como para tudo o que diz respeito à origem das coisas. O homem apenas pode comprovar o que existe. Acerca de tudo mais, apenas lhe é dado formular hipóteses, e quer porque esse conhecimento esteja fora do alcance da sua inteligência atual, quer porque ele seja inútil ou prejudicial presentemente, Deus não o outorga, nem mesmo pela revelação. O que Deus permite que seus mensageiros lhe digam, e o que, aliás, o próprio homem pode deduzir do princípio da soberana justiça, atributo essencial da divindade, é que todos procedem do mesmo ponto de partida, que todos são criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir pelas suas atividades individuais, que todos atingirão o grau máximo da perfeição com seus esforços pessoais, que todos, sendo filhos do mesmo Pai, são objeto de igual solicitude, que nenhum há mais favorecido ou melhor dotado do que os outros, nem dispensado do trabalho imposto aos demais para atingirem a meta. Então, esse princípio de igualdade, que também é muito inspirado, né, nos movimentos franceses da época de Kardec, igualdade, fraternidade, igualdade... Gente, deu branco. Igualdade, fraternidade... Igualdade, liberdade, fraternidade. Eu não sei se é nessa ordem, mas enfim, que todos somos iguais, criados do zero, a alma, né? O espírito é criado do zero, e todo mundo caminha pelo mesmo caminho e pode chegar no mesmo ponto de evolução, né? Então, isso a gente é permitido a gente saber. Vamos continuar aqui.
Lembrando que estamos falando do princípio espiritual. Ao mesmo tempo que criou, desde toda a eternidade, mundos materiais, Deus há criado, desde toda a eternidade, seres espirituais. Se assim não fora, os mundos materiais careceriam de finalidade. Mais fácil seria conceberem-se os seres espirituais sem os mundos materiais, do que esses últimos sem aqueles. Os mundos materiais é que teriam de fornecer aos seres espirituais elementos de atividade para o desenvolvimento de suas inteligências. Assim como no universo a criação é constante, a gente vê que tem nebulosas que são berçários de novas estrelas ou novos sóis, como o nosso Sol. O tempo todo está funcionando. O tempo todo está sendo criado. Assim como os espíritos também, Deus continua criando o tempo todo. É curioso que nessa época, né, ainda se fala Deus, o Pai. E hoje em dia nem se tem mais essa visão, mas na época, pelo machismo que existia, se falasse de Deus Mãe, as pessoas não dariam muito crédito, porque era uma época que até mulher não tinha alma. Então você imagina como é que é. Então entenda que a linguagem era adequada à época e para se fazer acreditar e crível tinha que ser imbuída da imagem da época, porque isso fala de Deus Pai. Hoje a gente pode falar de Deus Mãe. E daí? Né? Já que Deus não tem gênero, então isso que é interessante. Progredir é condição normal dos seres espirituais e a perfeição relativa fim que lhes cumpre alcançar. Ora, havendo Deus criado desde toda a eternidade, e criando incessantemente, também desde toda a eternidade tem havido seres que atingiram o ponto culminante da escala. Antes que existisse a Terra, mundos sem conta haviam sucedido a mundos e, quando a Terra saiu do caos dos elementos, o espaço estava povoado de seres espirituais em todos os graus de adiantamento, desde os que surgiam para a vida até os que, desde toda a eternidade, haviam tomado lugar entre os puros espíritos, vulgarmente chamados anjos. E aí chegou num lugar bacana, né? Que, como há criação desde sempre, você entende que quando o planeta Terra foi criado, tinham outros mundos, outros universos, outras galáxias, já tinham espíritos felizes no último grau de elevação, que já tinha passado por todas as experiências. Então é encantador saber disso, que a gente só faz parte de um ciclo sem fim, como diz a música do Rei Leão, né? É um negócio que não tem fim, não tem começo, não tem fim, a gente vai que vai. E a gente chega à conclusão, né, nesse momento, que realmente o princípio espiritual ele independe do princípio material, mas caminha aí paralelo, sempre. Né? Não há mundos materiais criados sem espíritos e sem os seres que habitam, seja no grau evolutivo que for. Isso que é muito legal. No próximo episódio, nós vamos falar sobre a união do princípio espiritual à matéria. Então, a gente chega à conclusão que existe o princípio espiritual, existe o princípio material. E como é que a gente vai entender sobre essa união? Eu te espero como sempre. Obrigado por ter chegado até aqui e até o próximo episódio. Tchau!